Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja muito bem-vindo ao programa Desenvolvendo Talentos. Você deve estar notando que eu tô com um convidado especial hoje, que é o Padre Anchieta, do Santuário da Misericórdia de Curitiba. Muito bem-vindo, Padre. Olá, Daniel. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito bom estar aqui contigo, partilhando esse momento. Por que o Padre Anchieta está aqui? Primeiro que a gente vai falar hoje de misericórdia, ser misericordioso. E por isso a gente trouxe um padre do Santuário da Misericórdia. O segundo motivo é que o nosso programa, essa temporada que você está vendo agora, Cenário Novo, ela está sendo produzida lá no Santuário da Misericórdia em Curitiba. Então olha que bacana, parceria minha, nossa, com o Santuário da Misericórdia. E nós vamos falar hoje, padre, sobre misericórdia, né? Eu sempre brinco com as pessoas que eu queria que Deus falasse assim, que a Bíblia tivesse escrito assim, sede justos porque o Pai é justo. Mas na Bíblia não está, né? A Bíblia está sede... misericordioso, porque o vosso Pai também é misericordioso. E aí complicou, sede misericordioso, porque o vosso Pai é misericordioso. E Padre Anchieta, nesse primeiro bloco, eu queria falar contigo assim, bem tranquilo, sobre a misericórdia nos três sentidos. Primeiro com a gente mesmo, depois com o outro e depois aceitar a misericórdia de Deus, né, no terceiro bloco. Então, assim, falando da misericórdia para conosco mesmo, pá, deixa eu começar aqui, se eu estiver tendo ideia, você me chama aí. Pense nesse copo aqui, você que está assistindo, né? Esse copo, ele tem uma função especial, que é carregar água, né? Carregar água. Pior coisa é você estar num lugar, num deserto, alguma coisa assim, e não ter como coletar água. Aí você vê como o copo é importante, porque o conteúdo que ele carrega é um conteúdo que dá vida, que é água, né? Ao mesmo tempo, esse copo é feito de areia, né, de vidro, e esse copo é frágil, né? Eu acho que o ser humano é assim, o ser humano é ao mesmo tempo frágil, como esse copo, quebra fácil, e ao mesmo tempo tem uma função, um propósito, um existir especial, que é um propósito divino na sua vida. Então, se na nossa essência a gente é fraco, pelo que Deus fez por nós, a gente é muito especial, a gente tem um propósito especial. Exatamente, Daniel. E normalmente a gente associa o ser misericordioso, que nós somos misericordiosos, e aí a gente faz uma associação com a misericórdia de Deus para conosco também, né? E é importante a gente diferenciar isso, né? Como Deus é misericordioso para conosco e como nós somos misericordiosos para com os outros, né? Então, assim, precisa diferenciar isso porque Deus é totalmente diferente em sua misericórdia para conosco daquilo como nós somos misericordiosos para com os outros e também misericordiosos para conosco. E você se cobra muito ou não? Você se cobra alguma pessoa, assim? A gente precisa se cobrar. Nós precisamos nos cobrar, nos corrigir para poder sermos melhores, né? Mas no sentido de ser misericordioso, a gente precisa muito bem saber, compreender como que Deus é misericordioso para comigo, né? Eu preciso saber muito claro isso. E é a partir disso que eu começo, provando essa misericórdia de Deus para comigo, eu consigo ser misericordioso comigo também e, consequentemente, com os outros. Legal. Então o que o Padre está falando aqui é o seguinte, a gente precisa se cobrar, claro, porque se não se cobrar, sai um copo feio, né? Sai um copo mal feito, sai um copo com defeito, sai um copo com bolhas, né? Precisa ter um processo de lapidação, tem que ser bem feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender os nossos limites, né? A gente entender que um copo desse não serve um oceano dentro. Quando a gente pensa que a gente pode abarcar o mundo sozinho, que a gente esquece dos nossos limites, esse copo tem os seus limites aqui, né? E a gente esquece disso, a gente acaba não sendo misericordioso com a gente mesmo, porque a gente espera muito de alguém que não consegue pelos próprios limites fazer muito. Então ser misericordioso consigo mesmo também, Padre, eu acho que é se conhecer, né? Se conhecer um pouquinho. Exatamente, Daniel, como você falou, o copo pode ser imperfeito, assim como nós somos imperfeitos. E aí é o que nos leva a compreender também a nossa limitação, a nossa condição humana, e conhecendo, tendo esse autoconhecimento, aí a gente pode se trabalhar muito melhor nessa dimensão da misericórdia de Deus. Primeiro para conosco, né, entendendo que como seres limitados, como seres miseráveis que somos, e aí explica, né? A misericórdia é para os miseráveis, é para quem precisa de misericórdia, né? Quem não precisa de misericórdia, e aí é outro assunto,
não precisa de fato, né? Mas nós, da nossa limitação, da nossa condição, e sabendo essa condição que nós temos enquanto seres humanos, aí a gente começa a aceitar e entender o que é a misericórdia de Deus e como Deus é misericordioso para conosco. Muito bem, o padre falou uma coisa importante. Só aceita e só recebe a misericórdia as pessoas que são limitadas e que são miseráveis, né? Vamos dizer assim, é a miséria com córdia, misericórdia. O coração de Deus é a nossa miséria. Então, para existir misericórdia, isso que o padre está falando, tem que existir pessoas que são miseráveis, né? Que são limitadas, que têm os seus calos, né? E todos nós temos. E é importante, então, você descobrir na sua vida, né? O que eu posso, porque hoje está muito assim, em voga, né? Autoajuda e tal. Ah, você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quer, você não tem limites. E eu queria te falar como palestrante motivacional hoje, ao contrário, você tem limites sim. Você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas você vai fazer bem, porque a gente tem limite. Eu tenho limite de altura, né? Tem esporte que a pessoa baixa vai melhor, tem esporte que a pessoa alta vai melhor, tem esporte que eu preciso mais do intelectual, tem esporte que eu preciso mais de explosão física. Então sim, você pode fazer talvez todas as coisas, mas nem tudo você vai fazer bem. E aceitar esses limites é começar a viver a misericórdia para consigo mesmo, né? O copo, ele tem o limite dele. Se eu quiser botar uma água fervendo aqui dentro, pode ser que aceite, mas pode ser que o copo estoure, porque ele não foi feito para água fervente. Exatamente. E aí onde a gente, conhecendo esses limites, nós sabemos de fato o que nós precisamos para sermos melhores, conosco mesmo, com os outros e, consequentemente, viver bem, né? Assim, conosco mesmo, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas principalmente nos nossos relacionamentos. Boa, boa, boa. Então, veja só, misericórdia, o misericordioso consigo mesmo é uma pessoa que consegue ser misericordioso com o próximo, porque uma pessoa que não está bem, padre, não sei se você concorda com isso, será que eu consigo ser misericordioso com o outro se eu não estou bem? É uma pergunta, será? Daniel, a gente pode muito bem voltar naquilo que a gente fala desde sempre, né? Assim, eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu não estou bem, se eu não consigo viver bem a misericórdia de Deus em minha vida, consequentemente eu não vou também conseguir ser misericordioso com o outro na medida que eu deveria ser. Então, é esse exercício que a gente precisa fazer para poder viver isso bem na dimensão da nossa vivência diária. Boa. Então vamos começar aí no primeiro bloco. Você é misericordioso com você mesmo? Ou você é o seu próprio Senhor? Você é misericordioso com as suas limitações? Porque outra coisa que a gente precisa entender, nem todo erro é pecado. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Às vezes a gente errou tentando acertar, às vezes a gente errou porque naquela ocasião tinha poucas informações. Eu sempre digo o seguinte, padre, a gente não pode se julgar. A gente não pode julgar, eu não posso julgar o Daniel de 15 anos com a cabeça do Daniel de 40 anos. Exatamente. Né? Eu não pode julgar o padre Anchieta de 18 com a cabeça do padre Anchieta de agora, porque isso não é justo contigo. Naquela época você tinha um conhecimento, naquela época você tinha, era o momento que você estava vivendo, você tinha as pressões daquele momento. Então, eu acho que para terminar esse primeiro bloco se Deus que é Deus não te acusa, seja misericordioso com você mesmo. Vamos voltar, padre? No próximo bloco a gente vai falar de misericórdia um com o outro. Okay. Até já. De volta com o programa, falando de misericórdia, hoje com o nosso convidado, o padre Anchieta, do Santuário da Divina Misericórdia. Pois é, padre, e aí? Ser misericordioso com o outro. Como é que é isso? Assim, eu sou misericordioso, eu tenho que fechar os olhos para algumas coisas. Como é que é isso aí? Ser misericordioso com o outro? Não é exatamente, Daniel, fechar os olhos, né? Porque a gente não pode ser omisso, né? Nós precisamos ter muito bem claro conosco, assim, do certo e do errado, né? Mas procurar entender o outro a partir das suas limitações. Como a gente falava, compreender as nossas limitações, nós precisamos também entender que o outro é limitado, né? E é a partir disso que a gente consegue viver bem isso, porque nós não podemos ser omisso, né? A gente não pode confundir misericórdia com deixar fazer qualquer coisa, ser o que quiser, exatamente, né? A gente tem que ter muito claro isso, e a partir dessa compreensão das minhas limitações, que eu compreendo as limitações do outro também, eu acho que a gente consegue viver bem essa dimensão de ser misericordioso para com o outro. Legal. Eu acho que até é o seguinte,
Ser misericordioso, às vezes, é corrigir o outro, até o contrário, né, padre? Exatamente. Porque eu quero a salvação do outro, porque eu quero o melhor do outro, eu preciso, às vezes, corrigir o outro. Mas, claro, aí o como, né, o como corrigir é que vai determinar isso. Voltando na água, né? A água que você tem no copo não é só para você beber. As coisas boas que você tem servem para a comunidade, servem para o outro. Você tem que passar para o outro também. Você passa para o outro para matar a sede do outro e o outro passa para matar a sua sede. Tem coisas e virtudes que só você tem coisas e virtudes que só o outro tem. E por isso nós nos corrigimos mutuamente. É isso que o padre falou, exatamente isso. Na escola da vida, a gente nunca é formado e a gente sempre tem algo a ensinar. A gente nunca é mestre, mas ao mesmo tempo a gente não é só aluno. A gente ensina e a gente aprende. Exatamente isso se reflete na nossa convivência, né? A partir do momento que você tem uma abertura, que você consegue encontrar pessoas também que têm essa abertura, eu creio que isso é uma grande oportunidade de crescer juntos, né? Porque se de repente todo mundo se acha, cada um no seu mundo, na sua realidade, se achando melhor, que já é capaz, que já sabe tudo, isso pode gerar uma grande barreira nos nossos relacionamentos. Então, saber que você pode sempre oferecer, mas você tem sempre algo a receber também, a aprender na sua vivência e convivência diária com as outras pessoas. Legal. E ser misericordioso, porque Deus foi misericordioso conosco. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe que uma vez eu estava rezando terço na praia e era ano novo, eu tava, não sei por que motivo, não estava bem naquele ano novo. E saí para rezar o terço sozinho. E no meio da oração do terço, assim, eu tive eu não gosto de falar, não é visão, tipo imagem, né? Mesmo, Deus falou comigo através de uma imagem. Eu vi uma bala aí com as duas pontas com uma cordinha amarrada na bala, né? E eu perguntava, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, né? Espírito Santo, o que você quer dizer com isso? E aí Deus me falou assim, você, Daniel, essas cordas é o seguinte, você é muito crítico com os outros e você é muito crítico com você mesmo. E por causa dessa crítica, você não saboreia a vida, você faz as coisas perderem o sabor. Porque acho que o desafio que o padre, né, que a gente vive como líder, né, padre? Sim. É a gente corrigir, mas entender também que tem coisas que nunca vão mudar, não é isso? Exatamente, assim. E a gente tem que saber discernir isso, né? E aí onde entra a compreensão, o respeito, e falando de respeito, isso é importante, é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, né? Porque não adianta, de repente, a gente ver um defeito no outro, e quando eu falo aqui de ver o defeito do outro, eu preciso lembrar que eu tenho defeitos também, né? Não fazer com que isso se torne uma barreira, né? É você respeitar e, às vezes, como falávamos ainda há pouco, não aceitar. Mas você saber respeitar e conviver com o limite, com a realidade diferente que cada um tem na sua vida, na sua maneira de ser e de viver no seu dia a dia. Legal. É mais ou menos assim, né? Porque eu sou misericordioso, eu chamo para conversar. Porque eu preciso ser misericordioso, eu preciso perdoar. Mas entender o que o padre falou, que todo mundo tem os seus limites. É mais ou menos assim. O médico fica doente, mas ele ajuda a curar o doente, né? O médico também fica doente, também precisa de médico. O sacerdote também se confessa, não é isso, padre? Somos seres humanos, também pecamos. E por isso precisamos nos confessar. E interessante porque assim, nós não podemos nos autoconfessar, né? Sempre que precisamos de confissão, nós temos que buscar outro sacerdote para que ele possa nos escutar, nos acolher e em nome da igreja, dar a absolvição dos nossos pecados. Olha aí que bacana. É uma mão lavando a outra, uma mão absolvendo o outro, né? Muito bonito. Até o Papa, não sei se você sabia, você que está assistindo aí, até o Papa confessa. E confessa com bastante frequência. Porque justamente a gente precisa da misericórdia e nós somos e devemos ser instrumentos da misericórdia de Deus com o nosso próximo. Então, assim, mais concreto, padre, como é que eu posso ser mais misericordioso no dia a dia? A mulher lá queimou o feijão, ter um pouco de paciência, é isso? Nesse sentido, eu vou calar um pouquinho naquele dia, vou respeitar que ela estava cuidando da criança e o feijão queimou, como é que é? Também, Daniel, é ter mais paciência também, mas o exercício de misericórdia, de misericórdia para com o outro, ele está intimamente ligado assim, aquilo que eu experimento da misericórdia, é a minha experiência da misericórdia de Deus, a experiência da misericórdia de Deus na minha vida
E isso como conversão, porque a gente precisa lembrar que todo dia nós precisamos nos converter. Essa experiência da misericórdia de Deus também deve ser feita, refeita cada dia, que eu vou conseguir ser misericordioso, ser paciente, entender, compreender, acolher e, consequentemente, poder ajudar de alguma maneira, né? Porque isso faz parte de tudo aquilo que a gente pode chamar, resumindo, como exercício de misericórdia para com o outro. Boa! Acho que o que o padre está dizendo mais ou menos é o seguinte: Deus nos deu a capacidade de segurar a água. Deus nos fez assim. Mas a água, o que mata a sede do outro, a graça vem de Deus. É isso que o padre está falando, né? E é bom que ele está frisando isso mesmo. Eu só vou conseguir expressar misericórdia para o outro se essa misericórdia vier de Deus, porque a gente não consegue ser misericordioso por nós mesmos. Eu lembro a história de um padre da Albânia. Eu ouvi o padre Gambarini, acho que foi o padre Gambarini que deu esse exemplo lá atrás, nunca esqueci disso. Porque o padre da Albânia, depois ali na época do comunismo, ele era recém-ordenado e foi preso pelos comunistas e tal, e foi jogado numa cela de 2x2. E lá eles maltratavam muito o padre, cuspiam nele, urinavam em cima dele, não permitiam ele tomar banho, a comida era jogada no chão, não era dada em prato. E ele ficou mais ou menos 16 anos preso, então muito tempo passou na cadeia, muito tempo. Quando chegava o Natal, eles tiravam ele, penduravam ele no frio, né, porque lá tem gelo, né, na Europa, e prendiam ele no frio e batiam nele, diziam, salve Jesus, colocavam pimenta nas feridas dele, escarravam nele. Então ele foi humilhado muito, assim, da coisa daí para pior. E conta que depois que caiu o comunismo, que ele foi solto, ele estava andando na rua e viu na direção dele o principal algoz dele, o cara que maltratava, ficou anos maltratando e cuidando dele, né, na cela. E disse que o rapaz viu que ele reconheceu, que o padre reconheceu, olhou para os lados, viu vários policiais. Ele pensou, bom, agora o padre vai chamar os policiais e eu vou ser preso. Aí disse que o padre foi na direção dele, nunca esqueço essa história, e abraçou o cara. E abraçando o cara, disse que o cara ficou comovido com o abraço do padre, se jogou no chão, no joelho, e pediu para se confessar. Eu quero mudar de vida, eu quero ser cristão, eu quero me confessar. Então, assim, como explicar, né, um padre que foi humilhado, sem motivo, que apanhou, ele celebrava a missa, ele pegava uma partícula que sobrava do pão, pequenininha assim, e uma gotinha de vinho que ele conseguia, e celebrava na cadeia. Então, da onde vem essa misericórdia? Né? A gente sabe, né? Vem de Deus. Isso é muito complexo, Daniel, porque assim, às vezes a gente não consegue entender. É a misericórdia de Deus que passa, que age em nós, que nos torna, que nos capacita também a sermos misericordiosos, né? Então isso é muito complexo porque a gente levaria muito tempo para explicar isso, né? Assim, a misericórdia que age, que nos torna canais também de misericórdia na vida das outras pessoas. E no próximo bloco você não sai daí, porque eu queria convidar o padre a falar alguma coisa pessoal da vida dele sobre a presença de Deus na vida dele. Até já voltamos. Voltamos aí com o programa Desenvolvendo Talentos, falando da misericórdia. E não tem como falar de misericórdia sem falar do coração do nosso Deus, do coração misericordioso de Deus. E agora eu queria deixar o padre falar mais, porque o padre tem uma história muito interessante. O padre tem ele foi ordenado mais tarde e tal, e ele tem muito para falar da misericórdia de Deus na nossa vida. Como é que foi aí, padre? Então, Daniel, tem uma história longa e eu vou tentar resumir, falar algumas partes dessa história do meu processo de conversão, do meu testemunho. E tudo começa a partir de um retiro, né? Assim, em um determinado momento eu achei que eu precisava fazer alguma coisa e em determinado momento eu tive a oportunidade de participar de um retiro e fui, de certa forma, como curioso, né? Mas ali foi onde eu experimentei o amor de Deus, a misericórdia de Deus pela primeira vez. E a partir de então, esse processo de busca e de conversão, a conversão só termina quando morrer, né? Mas essa busca de Deus não parou. E assim, dentro dessa história toda, eu quero falar um pouquinho a respeito do meu trabalho hoje no Santuário da Divina Misericórdia. Interessante, Daniel, porque depois de todo o processo de conversão, hoje eu estou aqui. Mas antes mesmo, e antes daquele retiro que eu falei, que é onde começou tudo,
eu ganhei uma imagem de Jesus misericordioso. Uma imagem muito pequena, deve ter uns 3, 4 centímetros no máximo. E eu sempre falo para as pessoas que eu guardei aquela imagem porque eu sempre guardo tudo que me dão de presente, né? Então tudo que me dão eu guardo. E aí, quando eu ganhei aquela imagem, eu nunca tinha visto a imagem de Jesus misericordioso. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do amor de Deus enquanto misericórdia. Você ia na missa ou não? Como que é? Olha, quando eu ganhei essa imagem, eu já estava indo na missa, né? Porque eu estava e foi até num encontro de igreja onde uma irmã que veio da Polônia trouxe algumas imagenzinhas daquela e distribuiu para as pessoas que estavam naquele encontro, e eu era uma das pessoas que estava ali. E o escrito lá, Jesus, eu confio em vós, inclusive está escrito em polonês, eu não entendi ali, nem imaginava que era Jesus, eu confio em vós, mas guardei. E a partir disso começa, de fato, a minha busca, né, assim, de Deus. Na realidade eu não sabia, porque eu achava até então que era só... Eu precisava de uma oportunidade onde eu pudesse estar mais na igreja. Mas eu fui buscando e as coisas foram acontecendo. Por um momento eu estava na igreja, de fato, cheguei a participar de uma comunidade, dessas comunidades novas que nasceram a partir da espiritualidade da renovação carismática. Fui leigo consagrado dessa comunidade de aliança e tudo. Mas aquela busca, o desejo de Deus não parou, né? Até que em 2002 eu entrei no seminário. Tem toda uma história, um processo de discernimento, de acompanhamento, de muita oração também, de pessoas que Deus colocou como instrumento da sua vontade na minha vida, no meu caminho. E até que em abril de 2002 eu entrei no seminário. E eu podia ter escolhido entrar em outro seminário, em outras congregações, ser sacerdote diocesano também, eu tive essa possibilidade de escolha, mas não, acabei entrando na Congregação dos Padres Marianos, que é uma das precursoras aí na divulgação da devoção, do culto à Divina Misericórdia no Brasil. E eu entrei na congregação por um momento... Mas você sabia que o carisma era esse? Não. Não sabia, porque depois que eu estou na congregação, quase 2 anos depois, foi que eu vim conhecer o Santuário da Divina Misericórdia. E conhecendo o Santuário da Divina Misericórdia, foi onde eu comecei a entender o porquê e aquela imagem, um dia eu olhando para aquela imagem e percebi que era a mesma imagem que a irmã tinha me dado, né? E dando alguns pulos, né? Tentando resumir, depois eu fiz meus votos perpétuos aqui no Santuário da Divina Misericórdia, fiz também a minha ordenação diaconal, não foi aqui, mas a ordenação sacerdotal foi também no Santuário da Divina Misericórdia. Interessante porque em nenhum momento eu me imaginei sendo padre trabalhando no Santuário da Divina Misericórdia. Deixa eu pegar um gancho aqui, e até pegar um gancho porque o padre ele está, claro, preocupado com o horário, mas como eu conheço o padre, gosto muito do padre, a gente é amigo, né? E o padre me contou uma vez, ele estava lá em Porto Seguro, gente, Porto Seguro, estava lá, né, para curtir o carnaval, não carnaval cristão, carnaval secular, não é isso, padre? Exatamente. Vamos colocar em rede nacional agora, rede nacional. E o padre lá eu também, né, era assim também. Mas estava lá, curtindo lá, eu não lembro se você estava namorando na época, noivo, não lembro? Porque eu tive 2 namoradas, né, lógico, uma em cada tempo, né, não foram as 2 ao mesmo tempo. E assim, meu projeto era casar, ter meus filhos, meu maior sonho era ter filhos, né. E você falou de Porto Seguro porque, assim, sempre passa as reportagens, né? E eu vi as reportagens do Carnaval de Porto Seguro, para mim era uma coisa que me chamava muito a atenção. E eu alimentei em mim um desejo, assim, e um sonho também, né? O sonho de um dia passar o Carnaval em Porto Seguro. Aí voltando lá na história do retiro. Naquele tempo que eu estava trabalhando ali, era a oportunidade, estava tudo certo de que eu ia passar o Carnaval em Porto Seguro. Só que eu acabei indo para o retiro. E aí, Então, mas peraí. Acabou indo pro retiro, sabe por quê? Ele estava num lugar tomando uma cerveja, né? Eu sei que você estava tomando lá, uma cerveja. Aí, eu lembro que o pai me contou, eu olhei pra janela, né, padre? O que você viu na janela lá, colado na parede? Na janela, na parede? Na realidade era um restaurante que a gente fazia. Um restaurante, exatamente. Tá. E assim, tinha um cartaz do retiro, né? Só que eu não entendia, tava lá, retiro de carnaval, organização, comunidade católica, Shalom, RCC, e aquilo tudo era uma confusão, porque eu não sabia o que era comunidade católica Shalom, eu não sabia, não fazia a mínima ideia do que era RCC, e Shalom, aquele nome Shalom me soava naquela época de uma forma não muito boa, estranha, né?
Mas aí eu perguntei para alguém assim, esse negócio, esse retiro que está sendo anunciado, isso é da Igreja Católica? Aí uma moça que trabalhava ali naquele restaurante falou, sim, é da Igreja Católica. Aí ele explicou meio por cima e aquilo aumentou a curiosidade em mim de saber o que de fato era aquilo, né? Então no domingo de carnaval estava tudo certo para ir para Porto Seguro, só que eu inventei uma história lá com os meus colegas e antes de ir para Porto Seguro eu falei que precisava ligar. Eu falei assim, vou ligar para casa e tal. Na época tinha que ligar, procurar um orelhão, né? Não era fácil celular, nem tinha celular na época, né? E eu fui ligar de fato para casa, mas depois da ligação que eu fiz, era para falar com a minha família, aí eu fui naquele retiro para saber o que era aquilo, né? E ali foi onde tudo começou. Chegando lá, vinha uma imagem de Nossa Senhora. Foi onde eu tive certeza que não era de outra igreja, enfim, e aquilo foi o que precisou para que eu entrasse naquele lugar, que era um ginásio onde estava acontecendo o retiro, entrasse e não conseguisse mais sair daquele retiro. Amém. E aí é onde tudo começa, o meu processo de conversão, a minha primeira experiência de Deus, a minha primeira experiência da misericórdia de Deus até hoje trabalhar no Santuário da Divina Misericórdia aqui em Curitiba. Que maravilha, gente! E quem conhece, quem é aqui do Paraná, Curitiba, região, você precisa conhecer o Santuário da Misericórdia, porque é um belo trabalho que eles fazem. Quantas pessoas mais ou menos toda terça-feira, padre? Mais ou menos. Daniel, assim, tem o problema do clima que a gente tem que contar, mas entre 1.500, 2.000, 2.500 pessoas, tem terças-feiras que chegam até 3.000 pessoas aqui no nosso santuário. De 1.500 a 3.000 pessoas. Meu amigo, isso em Curitiba é uma multidão. Acredita, em Curitiba isso é uma multidão. Para o curitibano sair no frio, é uma multidão. Então, graças a Deus, Deus está agindo. E assim, padre, se a pessoa quiser conhecer o santuário, tem um site, como é que é? Então, nós temos o nosso portal misericordia.org.br. Você acessando lá, você vai ter várias informações e pode vir conhecer o nosso Santuário da Divina Misericórdia. Será uma alegria recebê-lo aqui. Te esperamos. Olha aí que beleza. Venha conhecer, você que é da região, toda terça-feira. Algumas terças eu estou com eles, é um grupo fantástico, muito bom. Tem a missa antes, você que gosta, né, de assistir a missa. Tem a missa às 19, padre? Nosso grupo de oração começa sempre às 19 horas com a celebração da Eucaristia. A celebração da Eucaristia e aí o grupo de oração. Então seja muito bem-vindo. Um grande abraço para vocês. Sejam sempre misericordiosos como Deus é. Eu queria agradecer ao Padre de novo e uma mensagem final para o povo aí, Padre. Eu que te agradeço, Daniel, pela oportunidade, assim, pela tua parceria conosco aqui no Santuário em Curitiba. E para todos vocês também, obrigado de partilharmos, de vivermos esse momento. E a todos vocês, para ti também, Daniel, a tua família, o teu trabalho, a bênção do Deus poderoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Fique com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.